como que você entrou no jiu-jitsu e no jornalismo? Qual que chegou primeiro, assim, na sua vida? Primeiro foi o jiu-jitsu, né? Eu comecei novinha, com 13 anos. Na verdade, eu não tive nenhuma influência, assim, de família, nem nada, assim. Eu era meio assim, eu quero ter um saco de pancadas no meu quarto. Daí eu queria fazer boxe, eu era dessas. Eu sempre gostei muito de esporte. Eu fiz natação, basquete, handebol, futebol, tudo, assim. E aí eu queria, sei lá, entrei nessa brisa aí que eu queria ter um saco de pancadas no meu quarto. Bem fofinha. Bem fofinha. E aí eu falei, não, acho que eu vou treinar boxe e tal. E aí, eu nem lembro o nome, não lembro de onde que era esse amigo meu. Conhecido, né? Porque eu não lembro nem o nome. E aí eu falei, nossa, eu tô pensando em começar a treinar boxe e tal. Ele, nossa, mas por que você não treina jiu-jitsu? Aí eu nem sabia o que era. Aí ele meio que me explicou, assim, acho que na época era MSN, assim, sabe? Aí ele, eu treino, né, em Itatiba e tal. Eu, né, cresci em Itatiba. Falei, beleza, então. Aí ele me passou o horário do treino. Aí cheguei pro meu pai e falei, pai, então, quero treinar jiu-jitsu. Dele, que é isso, né? Mas beleza, meu pai e minha mãe, eles sempre me apoiaram, assim, muito. E aí meu pai me levou. Eu treinei a primeira vez na academia Franco Penteado, em Itatiba, do Sensei Edson Franco Penteado. Itatiba fica onde? Fica perto de Jundiaí, Campinas. Interior de São Paulo? Tipo assim, mais ou menos 1h20 aqui de São Paulo. Dependendo do trânsito. E, enfim, daí ele me levou, conversou lá. E aí ele falou, não, só faz um treino aí. Meu pai me deixou, não curtiu muito, né? Porque só tinha homem. Acho que na época tinham 2 mulheres, assim. Treinei, e aí depois terminou o treino. Meu pai foi me buscar, daí ele falou, e aí? Gostou? Gostei. Aí ele começou a explicar os planos, né, pro meu pai e tal. Aí meu pai falou, beleza, né, e kimono. Aí ele falou, tem os kimonos aqui para vender. Aí ele falou que só tinha vermelho, e aí ele falou, você pode comprar em outro lugar, né? Aí meu pai, se você quiser, eu compro aí o que tem aí. E eu sou ansiosa, né? Daí eu comecei treinando com kimono vermelho. Eu bem cheguei, gente, né? Ai, meu Deus, hoje eu nem uso muito fotos dessa época. Primeiro que eu não tenho muitas, mas porque eu fico, putz, kimono vermelho. Mas tem que usar. Não. Aqui é bem diferente, né? O tradicional é branco, azul, preto, assim. Até hoje é difícil, né, de ver alguém com kimono difícil. vermelho. Eu acho que... Nossa, é muito difícil. Ainda mais, por exemplo, na ASO, que é onde eu treino hoje, só pode branco. Então, mal vê outras cores, né? Mas, enfim, todo mundo me zoa, né? Por causa do kimono vermelho. Mas tudo bem, pelo menos foi aí que eu comecei. Tenho kimono até hoje. E foi assim, daí primeiro mês, assim, já tava competindo. Sempre gostei, assim, mas meus pais falavam assim, a gente já paga mensalidade, não vai pagar academia, não vai pagar inscrição, né? Na época eu lembro que era tipo R$50 uma inscrição, que hoje é inimaginável, né? Nem é caro se você for pensar. Aí eu juntava moedinha, meus amigos me davam moedinha para pagar a inscrição e tal. Enfim, aí eu participei de alguns campeonatos, só que eu sempre tive escoliose, né? E daí eu comecei a sentir muita dor, depois de uns 2 anos treinando, tive que parar com 16 anos, aí eu já tava na faixa... Peguei, acho que a faixa laranja e tal. Tava quase para pegar a azul, né? E aí eu tive que parar. E aí, quando eu decidi voltar, comecei a trabalhar. Eu queria fazer educação física na época. Eu nunca tinha pensado em nada de relacionado a jornalismo, nem nada. E aí eu fiquei trabalhando numa academia de musculação, né, na recepção, porque eu falava, vai ser bom pro meu futuro e tal. Enfim, acabei largando, né, o jiu-jitsu e voltei 6 anos depois. Nem imaginei mais que eu ia voltar. Mas aí depois que eu voltei, nunca mais parei. E tô aí. Já faz, sei lá, quanto tempo que eu voltei, 2014, que era o último ano da faculdade. Então, faz aí uns 9 anos que eu voltei. Então, no total, uns 11 anos ativamente. Mas que legal, né? Porque mostra que você teve o contato, então, antes com o jiu-jitsu, aí depois você voltou, você já estava formada? Já estava no último ano, estava no ano do TCC, né? Que é mais tranquilo, quer dizer, tranquilo entre aspas, mas não tem tanta aula. Daí eu conseguia ir para as aulas de jiu-jitsu. Daí eu fui voltando assim aos poucos. Comecei... É até engraçado que quando eu voltei a treinar, eu ia 2 vezes por mês para o jiu-jitsu. Porque enfim, nesse meio tempo, né? Eu fiz musculação numa academia na rua de baixo da faculdade. E era difícil conciliar o horário de tudo, porque era estágio. Eu morava em São Bernardo, daí eu fazia estágio em São Paulo e estudava em São Bernardo. E era tudo corrido, assim, uma coisa grudada na outra. E aí o jiu-jitsu não tinha no horário que dava, né? Aí eu falei, entre o estágio, né, e a faculdade, eu vou fazer musculação, pelo menos, para não ficar parada, porque eu tava me sentindo mal, assim, já, de não fazer nada de esporte, porque eu sempre fiz. E aí, na época da faculdade, eu não conseguia fazer nada. Aí eu comecei a fazer musculação nessa academia.
E aí eu vi que tinha jiu-jitsu. Aí era de sábado. Só que eu trabalhava de final de semana. Daí, quando eu tava de folga, assim, dia off, aí eu conseguia treinar de sábado. Então, às vezes, eu treinava aí 2 vezes por mês, 1 vez por mês. Aí, quando começou na época do TCC mesmo, daí eu conseguia ir, tipo, 2 vezes por semana. Daí, quando eu vi, tava indo todo dia, 2 vezes por dia. Aí foi E assim. como foi pra você, assim, que você disse assim, que você entrou logo depois de 1 mês, você lutou sua primeira competição, né? Como você sentiu, assim, antes da competição? Meu, o que eu sinto até hoje quando eu decido competir. Tipo, muito nervosa. Eu sempre me cobrei muito, assim, né? E eu sempre gostei mesmo de competir, assim. Tipo, todos os esportes que eu fiz, eu sempre gostei de competir. A primeira vez eu comecei a fazer natação, acho que minha mãe me colocou, eu tinha, sei lá, 3, 4 anos. E aí era brincadeira, né? E eu queria nadar de verdade. Tanto que eles me colocaram na turma dos 7 a 10 anos, sei lá, nem lembro como era na época, mas minha mãe conta essa história. Aí eu competi com os maiores também. Então eu sempre tive esse negócio de competição, assim. E aí eu comecei a treinar, e aí o sensei Edson falou, né? Eu acho que você tem que competir. Era um campeonato local, lá em Itatiba mesmo, né? Aí eu falei, tá bom, né? Aí juntei as moedinhas e fui. Só que não tinha ninguém, era Infanto Juvenil A na época, Infanto Juvenil B, pesadíssimo, porque eu era grande, eu tinha esse tamanho já, com 13 anos. Caramba. Tipo, não de largura, digamos assim, mas de tamanho, de estatura, eu sempre tive esse tamanho, então eu era grande, e aí não tinha ninguém para eu competir. E aí me colocaram lá com uma menina, eu lembro até hoje, eu olhei assim na faixa dela, ela tinha 3 graus na faixa branca, eu perguntei a idade dela, de curiosa, ela tinha 18 anos. Caramba. Aí eu falei, beleza. Aí eu dei o meu braço, assim, pra ela dar um armlock, mas chamei todas as minhas amigas pra assistir, todo mundo assistiu na época e tal, mas foi divertido, assim, e aí depois eu lutei. A competição seguinte foi o Sul-Americano da CBJJE, foi o primeiro que teve da CBJJE, que foi em Jundiaí. E aí também não tinha minha categoria, mas o sensei me inscreveu na categoria juvenil. Pesadíssimo. Aí eu ganhei, e uma luta só, mas consegui ganhar e tal. E aí ele me deu a faixa amarela. Daí não tinha tantas competições, assim, tipo... Acho que mais... Eu não lembro muito como que era esse lance de competição na época, mas era difícil, tipo assim, para os meus pais me liberarem, né? Então, tipo, eu fui em Itatiba, que era lá, fui em Jundiaí, que era perto, que eles conseguiram me levar, mas nunca consegui competir tanto mais. Aí depois eu lembro que o campeonato que ferrou de vez minhas costas também foi meio que local lá, assim, e daí eu parei. Mas eu sempre me senti, tipo, muito nervosa. Que é o que sempre me atrapalhou, na verdade. Mas é isso. E por que você decidiu assim, escolher como profissão, né, o jornalismo? Porque você disse que pensou em fazer educação física. Foi o que é uma paixão que você sempre teve? Eu tinha certeza que eu ia fazer educação física desde sempre, assim. Desde quando eu tava, sei lá, 4ª, 5ª série, eu falava, não, quando eu for fazer faculdade, eu vou estudar educação física. E eu sempre fui muito decidida nessas coisas. Tanto que quando me surgiu a oportunidade de trabalhar numa academia, meu pai nem queria. Tipo, a gente nunca foi rico, entendeu? Mas também não vou dizer, eu sou de uma família pobre. Não, tipo, é uma família ok, entendeu? Então, assim, nunca precisei trabalhar, mas nunca tive muito luxo. E quando eu fui trabalhar, nem foi por grana. Porque, assim, eu sou filha única, eu sempre tive tudo que eu precisava e não precisava trabalhar, entendeu? E aí, quando surgiu essa oportunidade, na época eu fazia natação numa academia, assim, e aí a dona dessa academia estava abrindo uma outra academia, e aí ela me perguntou se eu não tinha interesse de trabalhar na recepção. Eu estava de 15 para 16 anos. Aí eu falei, eu quero, né? E aí meu pai falava, não. E eu lembro que ele estava desempregado na época. Então, tipo, para ele era uma afronta a filha dele trabalhar e ele desempregado, né? E ele, não, você não vai aguentar 2 meses, tal. Porque era uma parada de, tipo, eu trabalhava das 2 da tarde às 10 da noite. E estudava das 7 ao meio-dia, meio-dia e meia, assim. Bem puxado, né? Então era bem puxado. Aí eu, não, pai, eu quero ir, porque se eu quero fazer faculdade de educação física, pelo menos eu já tô inserida lá. Eu sempre falava isso. E ele falou, não, você não vai aguentar 2 meses, né? E, fiquei 2 anos no trabalho e eu só saí mesmo por causa da faculdade, né? E aí eu, enfim, trabalhando na academia, eu vi que não era, na verdade, o que eu queria, sabe? Tipo, eu gostava, sempre gostei de educação física, de esporte e tal, mas eu acho que eu não gostava muito de ensinar, assim, sabe? Não tinha muito essa paciência de ensinar. E fora isso, eu convivia com muitas pessoas na época, isso a gente tá falando de 2009, 2010, e eu via que os professores, não era muito comum, assim, ter personal igual tem hoje, né? As pessoas não tinham muito como bancar e não tinham muito conhecimento, assim, principalmente no interior, né? São Paulo já era diferente.
mas eu via que eles tinham muitos e muitos trabalhos para conseguir, tipo, se sustentar. E eu falava, putz, será que eu quero isso? Será que eu quero ficar minha vida inteira aqui? E aí a Mari, ela é minha amiga até hoje. Até falo que ela fala que ela é minha mãe. E a Mari Mames. Ela falou assim: por que você não vai fazer o que seu primo faz? Que meu primo, ele se formou em rádio e TV. E ele é filmmaker, editor, diretor de fotografia e tal. Aí eu falei, não, tipo, vou imitar meu primo, meio que assim, sabe? Aí ela, conversa com ele e tal, você vai querer ter essa vida que eu tenho? Ela falava. E aí eu ficava, putz, aí eu olhava, ela realmente, ela chegava todo dia com bagagem, com um monte de marmita e tal. Eu falava, caramba, né? Será que eu nunca vou sair daqui? E aí eu falava ainda pro meu pai e pra minha mãe, mas eu vou tentar estudar pra passar numa universidade federal, e aí eu me mudo daqui, pelo menos eu, né, vou ter outra vivência. Aí meu pai e minha mãe falavam assim, a gente não vai conseguir bancar você, tipo, por mais que você passe numa universidade federal e tal, a gente não vai conseguir bancar a moradia pra você, você não vai conseguir trabalhar, né, tipo, pra se bancar. Então, que às vezes é custo maior do que a mensalidade de uma particular, né? Exatamente. Daí eu falava assim, putz, então eu não vou sair daqui, vou acabar, se eu for fazer educação física, que eu faço uma particular, mas vou fazer aqui. Aí, enfim, daí eu sempre gostei de editar, sempre gostei dessas coisas, assim, eu sempre tive facilidade de lidar com câmera, assim, e tal. E aí a Mari me convenceu de que eu devia fazer. Daí eu conversei com meu primo e ele falou, vai, faz. E aí, quando começou esse lance de se inscrever pro vestibular, faltando, acho que, sei lá, quando começou mesmo, eu falei, beleza, não vou fazer educação física, não. Daí eu me inscrevi pra rádio e TV. Em todos os vestibulares, assim, que eu prestei. Não passei nenhuma federal. Mas também, nem estudei pra isso mesmo. Mas queria ter a experiência, né, de fazer. E aí eu passei, né, na Metodista, e minha família é toda de São Bernardo. Então, eu me mudei pra casa. Meus pais ficaram em Itatiba, eu me mudei de volta pra São Bernardo, morar com os meus avós, e consegui uma bolsa do ProUni na Metodista. E aí eu consegui fazer rádio e TV. Mas foi nessa transição, assim, tipo, não quero, acho que não quero ficar aqui pra sempre, sabe? E aí eu fui e acho que foi a melhor coisa que eu fiz. Então eu me formei em rádio, TV e internet.